valorizar o ser, né? Isso é importante, porque quando se dá, você não deve humilhar. Né? A esmola humilha. A esmola humilha. Né? Então, quando você dá, é importante, por exemplo, quando você dá uma roupa, um alimento para a pessoa, fazer ela participar das reuniões, do Evangelho, né? Ela se sentir as suas reais possibilidades de crescimento. Isso é importante. Você está construindo uma casa para crianças aidéticas. Verdade. É uma coisa maravilhosa, porque preparar uma criança assim, com todos os problemas que nós estamos falando das crianças. É verdade. Agora, vocês imaginam para quantas crianças a casa? Inicialmente seriam para poucas crianças, para 10 crianças em cada período. Mas o plano seria 40 crianças, 20 de manhã, 20 à tarde. Que beleza. Né? Elas iriam uma parte no período escolar, outra parte ficaria conosco, né? E depois retornariam para casa. Chama-se Casa Dia Coexistir. Claro, para não tirar o convívio familiar. Porque se essa criança veio no seio familiar, é importante que não se tire esta criança da família, não é? Porque aquele tempo antigo da roda, que se punha a criança na roda, ou do orfanato, não é? Até Dr. Bezerra não comungava com isso. Não concordava. Não concordava. Ele dizia que não, a criança tem que ficar com os pais. Com a família. Com a família, exatamente, para que ela cuide. Mas nós temos a obrigação como cristãos de amparar esta família, né? É verdade. Essas crianças, elas irão para lá, receberão orientação, tratamento e profissionalização também, na medida do possível, né? Mas é importante. E é uma casa junto com o Centro Espírita Ismael. Né? Vai ser interligado com o Centro Espírita Ismael. Mas então, Jabaquara está, para vocês verem que Jabaquara é um luxo em casas espíritas, não é, Marcos? Verdade. Porque nós temos lá companheiros que realmente têm um trabalho cristão. Nós também temos a escola, que tem informática, tem cursos para justamente encaminhar crianças. Isso é o principal, né? Não é? Não ficar de esmola, porque é triste. É humilhante o que nós não queremos para os nossos filhos, não devemos querer para as crianças, né, que têm menos recursos, né? Sem dúvida. Agora, nos fale um pouco das suas tarefas como expositor espírita. Eu sei que você tem facilidade na oratória, é um excelente orador e é um companheiro da casa, nós podemos dizer. Nós gostaríamos que você desse o seu e-mail para que eles possam também ter a alegria de ter com você. Com muito prazer. Olha, quem quiser que eu faça um pequeno trabalho de oratória, de palestras, né, seminários, pode ligar na 5543-1857, prefixo 11. E no e-mail marco_maiuri@hotmail.com. Agora, quais são os seus temas prediletos? Evangelho, doutrina espírita, parte científica. Você gosta mais do quê? Os amigos espirituais nos orientam a ter uma amplitude de temas, né, para abranger determinados públicos, né? Então, muitas vezes falamos só do Evangelho, da parte científica e também da parte doutrinária, né? Depende do público, eles indicam essa ou aquela palestra, né? Eu perguntei isso ao nosso Marcos, porque Chico sempre recomendava muito que nas casas espíritas se falasse sobre Jesus. E ele realmente tem palestras magníficas sobre Jesus. E a gente observa que talvez seus guias espirituais inspirem bastante para isso. Natanael sempre recomenda, sempre divulgue a palavra de Jesus. Porque ela é a base fundamental da doutrina. Sem dúvida. Não é? Conforme essa questão 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia, não é? Então, tem que ser sempre falado, né? E realmente vai mostrando que a doutrina espírita cristã é preciso que se conheça realmente o Evangelho. Exatamente. Porque nós, como católicos, ouvindos de outras crenças, não conhecíamos muito o Evangelho. Verdade, né? verdade. Agora, o Espiritismo nos ensina a ler e estudar o Evangelho. O Evangelho, ele modifica o ser. Então, se nós queremos ter uma nova vida, nós precisamos ser uma nova pessoa.
para ser uma nova pessoa é necessário novos conceitos. E o Evangelho dá aqueles conceitos fundamentais, né? A verdade, conheceis a verdade, ela te libertará. Agora, mas é muito importante que o orador também faça presente nos outros trabalhos, né? Porque se a casa espírita só ouvir o seu presidente falando como orador, mas não participar do trabalho mais humilde, né? Não adianta, né? Não adianta. Eu lembro que Chico, certa vez, uma companheira disse: Chico, não tenho visto você em meus trabalhos. E Chico respondeu: nem você tem ido aos meus. Então, realmente, essa comunhão numa casa espírita é importante, porque se vê só a pessoa falando de evangelho na tribuna, no dia de evangelho, mas não encontra no dia repartindo pão, cuidando dos doentes, até cuidando da própria casa espírita, não é? Verdade. Aquela flor, aquele vasinho. Eu me lembro de uma frase de Emmanuel, que ele diz assim, que olhem como a responsabilidade nossa é grande. Que quando chega uma pessoa nova na doutrina, frequentando uma casa espírita, primeiro ele observa se a doutrina está de acordo com o que ela imagina como certo, né? O segundo passo dela é observar a atitude dos espíritas, para ver se eles realmente cumprem aquilo que eles estão falando. Isso é importante. Então, a responsabilidade é essa. É real responsabilidade, porque ele vai observar e vai estudar. O que o médium escreve, se é o que ele também faz. Exato. Se aquele que fala também é aquilo que realmente no dia a dia ele procede com o seu testemunho. E no lar, na família. A gente vai sendo conhecida, não é? A família é a primeira que observa, né? Como a esposa é feliz, os filhos como são, não é? Como é este presidente da casa espírita? É descuidado ou é galanteador, não é? É verdade. É muito importante como somos observados, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas isso é muito bom. Porque, ao ser observado, nós vamos tomando mais cuidado com o nosso procedimento. É verdade. Vamos nos vigiando. É verdade. E automaticamente aquele que nos criticam também nos ajuda. Também, é verdade. Então, hoje nós tivemos a alegria de ter você. Muito obrigado. Como você é um dirigente de 2 casas espíritas, mostrar que não é tão difícil dirigir uma casa espírita. É trabalhoso? É. Pede renúncia? Pede. Pede muita dedicação? Pede. Mas também dá muita alegria. Muita. Não se acanhe. Nós precisamos muito de prontos socorros. Assim como a saúde precisa de cuidar do corpo, as casas espíritas precisam cuidar da alma, não é? É verdade. Precisam sim. Foi uma alegria ter conosco. Alegria é toda minha. E nós esperamos contar com você. Muitas outras vezes mais. Muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser.